O Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein desenvolveu um estudo inédito sobre a ocorrência de dores crônicas em moradores de rua. E a pesquisa mostrou que a dor é rotina para mais de 80% dessas pessoas. Bom, e para falar sobre o assunto, eu recebo agora a Elisete Leão, que é pesquisadora do Instituto Israelita Albert Einstein e também coordenou este estudo. Tudo bem, Elisete? Prazer recebê-la. Tudo bem, boa tarde, Felipe. Boa tarde aos telespectadores. Obrigada. Explica para a gente, então, como que foi feito esse estudo, qual que é a importância de abordar um tema como esse. Já aproveito também para pedir para você explicar um pouquinho o que é a dor crônica. Tá. Então, vamos lá. Primeiro que, assim, a dor é uma experiência humana universal, né? E embora ela seja passível de alívio, né, se nós formos pensar agora nesse exato momento, milhares de pessoas no mundo estão sofrendo por dor. E a dor crônica é uma dor que ela persiste, alguns autores dizem 3 meses, outros dizem 6 meses, ou seja, é uma dor que ela não passa com o tempo e ela vai se somando ao longo dos anos. Então, esse é um quadro de dores crônicas, né? Todo o tratamento da dor, você tira, remove a causa e aí você alivia essa dor. Nem toda dor isso é possível de fazer. E aí esses quadros vão se cronificando. Como que a gente fez a pesquisa? Na realidade, eu estudo dor desde o início da década de 90, né? Então, já passei por dor no hospital, dor nos ambulatórios, etc e tal. E aí eu tinha um desejo muito antigo de trabalhar com populações vulneráveis, né? E com dores mais negligenciadas do que essa que eu estou te dizendo, que milhares de pessoas estão sofrendo, às vezes até dentro dos hospitais, não é? A gente fala de dor física, dor também emocional? Então, na realidade, a dor ela tem 3 componentes, né? Um componente que é sensitivo discriminativo, que é esse que é mais físico. Um componente que é afetivo emocional, então como que isso impacta nas minhas emoções. E um outro componente que é a avaliação que eu faço dessa experiência que eu estou sentindo, que inclusive sofre fatores culturais acabam interferindo, né? Tem outros fatores que acabam dizendo como que a gente experimenta a dor. Você começa aprendendo isso lá pequenininho, a primeira vez que você cai e se machuca, e ao longo do tempo a gente vai criando a nossa experiência dolorosa, e aí com quadros de doenças e doenças mais graves, né? Isso é claro que esse sofrimento pode ser muito mais intenso. E aí, então, a gente pensando, né, nessa questão são pesquisas que são mais difíceis de fazer em populações negligenciadas, né? A gente está com 2 pesquisas, uma que era do morador de rua, uma outra em população indígena, no Amazonas. Então, você imagina que não é uma coisa muito simples da gente conduzir. Como uma questão de acesso a essas pessoas? De acesso, né? De recursos financeiros, né? Por exemplo, a pesquisa com o morador de rua só foi possível porque a Ariane Graça de Campos, que é a minha aluna de mestrado, né? Foi minha aluna que ela já defendeu, ela trabalhou durante 7 a 8 anos com essa população na região da Sé, aqui em São Paulo. Ela era de uma equipe de consultório na rua, era enfermeira dessa equipe de consultório na rua, então ela conhecia esta população e aí foi mais fácil dela conseguir coletar esses dados junto a eles, senão isso não teria sido possível. Quer dizer, é um tema pouco falado ainda, faltam mais pesquisas ainda sobre o assunto, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, especificamente em relação ao morador de rua, existem 4 estudos no mundo. Só 4? 3 publicados e o da Ariane agora, né? A gente tem um no Reino Unido, outro no Canadá e um outro nos Estados Unidos. Então, assim, isso é muito pouco explorado, né? Assim, eu costumo dizer que, assim, os moradores de rua, a gente sabe que eles existem, mas eles são praticamente invisíveis, não é? A dor deles, se eles são invisíveis, que dirá a dor deles, né? A minha própria aluna, quando ela trabalhava com essa população, ela nunca tinha feito uma avaliação sistematizada sobre a dor deles, mesmo trabalhando com eles, né? Se você pegar no Ministério da Saúde, a cartilha que eles têm, o assunto da dor, ele não é tocado. Então, quer dizer assim, a gente precisa caminhar nesse sentido. Quais aí os dados mais alarmantes que vocês constataram a partir desse estudo? Então, primeiro que assim, você tem de 82% a 97%, dependendo da escala que a gente utilizou para avaliar a dor deles, de uma dor muito intensa. 69% vive com essas dores todos os dias. E aí a dor crônica, ela tem um impacto muito grande sobre a vida das pessoas, né? Então, a primeira delas e a mais importante, 87% desses entrevistados, eles relataram que essa dor afeta o sono deles. E aí não afeta só o sono, 80% em média afeta a habilidade de caminhar. Então, você imagina para um morador de rua que passa o dia
se deslocando, né, para conseguir alimentação, para conseguir algum trabalho, né? Então, assim, quanto que isso impacta? Ela impacta em torno de 80% na apreciação da vida, né? Então, você imagina uma população que já é tão vulnerável, né, que já tem tantas dificuldades sociais, o que é essa dor impactando? Então, na apreciação da vida, no sono, no humor. E uma das áreas que menos impacta, que é em torno de 67%, são nos relacionamentos. Então, quer dizer assim, a gente consegue perceber que a dor crônica já impacta na vida de cada um de nós, né, de qualquer pessoa que possa sofrê-la, mas quem está morando na rua, esse impacto parece ser ainda mais acentuado. E as principais, dá para a gente dizer quais as principais causas dessas dores aí sentidas por esses moradores de rua? Eles têm muita dor musculoesquelética, né? E o principal local do corpo onde eles sentem isso é na coluna. E aí fica fácil a gente imaginar, porque parcela significativa deles dorme nas ruas, no chão, não é? Assim, a nossa população, ela dorme menos em albergue do que em relação aos estudos que a gente viu do Reino Unido, por exemplo, né? Eles são mais albergados, os nossos aqui dormem mais na rua. Então, você tem toda uma condição de exposto a frio, né, às intempéries do tempo, ao chão duro, e aí, então, a dor musculoesquelética ela é muito prevalente. E aí, imagino que a falta de um tratamento adequado também acabe agravando essa questão. Então, ele tem uma questão de problema de acesso, né? Nem sempre eles conseguem acessar a rede pública de saúde. A gente ainda tem muito preconceito dos próprios profissionais de saúde, né? Então, assim, ninguém gosta de receber um morador de rua que às vezes não está na melhor condição de higiene, né? Então, assim, então existe um pouco de rechaço até mesmo por parte dos profissionais de saúde. E aí, se as pessoas não avaliam essa dor sistematicamente, como que a gente vai tratar adequadamente? Se eu não sei o que eu tenho pela frente. Bom, qual que a gente pode dizer aí, então, que são os principais ou os outros desafios aí desses profissionais da saúde para tratar essas dores deste público? Então, a primeira dela é formação. Né? Então, assim, eu falo que dor era uma coisa que todo mundo deveria aprender em todas as matérias, em qualquer curso da área de saúde, né? E assim, como tema transversal mesmo, como disciplina. E a gente vê que muito pouco se tem de currículo, né, nos cursos de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, específico para voltar à dor, para quais são as escalas de avaliação mais adequadas para cada tipo de paciente. Então, assim, a formação é um primeiro desafio, né? E saber manejar o arsenal terapêutico. E para essa população, então, que faz um uso elevado de drogas psicoativas, né, é mais difícil ainda, porque dependendo do que eles estão utilizando, né, como usuário na rua, nem sempre é possível você ministrar um tratamento mais adequado. Então, o desafio ainda é maior com esta população. Tem um dado interessante aqui que mostra que mais de 50% dos entrevistados, eles não tomam remédio por receio da mistura com álcool. Isso, porque eles fazem, né, um uso constante na rua de álcool e outras drogas, né? E aí, quando eles têm uma prescrição, a gente teve em torno de 35% dos pacientes que tinham alguma prescrição de medicamento, ele tem medo de associar, e está correto, né? Porque isso pode acabar não dando uma boa mistura, né? E os nossos moradores de rua, eles têm menos prescrição do que a gente também encontrou no Reino Unido, né? Então, sim, no Reino Unido a gente teve mais de 50% de moradores de rua que tinham alguma prescrição de medicamento, e aqui ficou em torno de 35%. Agora, vocês observaram comportamentos diferentes relacionados ao gênero, homem, mulheres? Então, a literatura, todos os estudos mostram que as mulheres sentem mais dor, né? Então, assim, por questões hormonais, tem uma série de componentes fisiológicos que fazem com que ela expresse mais dor. E isso na rua não foi observado. E a gente ficou discutindo muito, né? Por que isso acontecia com essas mulheres na rua? E uma das inferências que a gente chegou é que não existe lugar para dor de mulher na rua, né? Porque assim, a realidade é muito dura, elas têm uma realidade de violência importante. Então, assim, se elas não tiverem quem as proteja, ela vai ter que ter, né, se transformar um pouco. Então, assim, não dá para ficar chorando por dor, e aí a gente achou que esse deve ser um dos fatores sociais, né, que possa ter interferido da gente não conseguir observar que elas expressam mais dor do que os homens. Bom, acredito que
faltam ainda muitas políticas públicas aí voltadas para esse público que ajudaria muito nessa questão também, né? Sim, sem dúvida, né? Porque assim, a gente precisa reconhecer, hoje a dor ela é reconhecida como um problema global de saúde pública. Né? Então, a gente precisa discutir isso aqui também no nosso meio, né? Para que a gente tenha políticas adequadas, para que a gente possa ter recursos adequados nas instituições para esse manejo medicamentoso, né? E não farmacológico também dessas dores crônicas. Uhum. E aí, depois desse estudo, vocês desenvolveram um curso online sobre esse assunto? Como que é isso? A gente fez uma campanha, né? Tem uma associação internacional para estudo da dor, a International Association for the Study of Pain, e todo ano eles têm um grant para medidas educativas em países em desenvolvimento. E a gente teve a sorte de ganhar esse grant o ano passado e a gente pôde montar um curso que está na plataforma aberta de cursos do Einstein, então é um curso online, gratuito, qualquer pessoa pode acessar. E aí com esse dinheiro a gente fez um folder com os principais resultados dessa pesquisa. A gente conseguiu distribuir isso para os 1.800 profissionais de saúde do Brasil que trabalham com essa população. A gente fez também um bottom, quer dizer, tudo assim, a dor do morador de rua, precisamos falar sobre isso, porque a ideia é que a gente consiga dar um pouco de visibilidade, né, para esta causa da dor do morador de rua, para que a gente consiga educar os profissionais. E esse curso, eles são 4 aulas que fala tanto de uma abordagem geral sobre dor, como também fala da avaliação, dos desafios de instituir um tratamento. E depois ainda tem um bônus lá, uma conversa minha com a minha aluna, contando como é que foi essa experiência para ela. Porque assim, ela que fez a coleta de dados numa população que ela já conhecia, né, ela encontrou muitas histórias, né, com relação à dor física que eles vivenciavam, essa dor social, essa dor psíquica que eles têm, que agora, inclusive, eu estou falando que ela precisa escrever um livro, né, para além da pesquisa dos dados que a gente tem, contar um pouco dessas histórias. Ela está bastante animada com relação a isso. A informação, nesse caso aí, é um grande remédio para essas dores. Né? Porque se eles são invisíveis, né, a gente precisa dar visibilidade. Né? Como eu falo, os próprios indígenas, então, a gente vive como se eles não existissem. Né? Esses aqui são invisíveis e os indígenas não existem. Mas a gente vai tentando trazer um pouco de dados, Felipe, para poder melhorar a assistência. Elisete Leão, que é pesquisadora do Instituto Israelita Albert Einstein e que coordenou esse estudo que a gente conversou aqui. Agradeço muito a sua entrevista. Obrigada, eu.